Você já ouviu as pessoas falando assim: a minha vida se transformou da água para o vinho quando? Quando que isso aconteceu? Quando que houve uma transformação significativa na sua vida? Talvez você que está me ouvindo agora ainda está esperando que essa transformação aconteça. Quem sabe você está em busca de um milagre, em busca de alguma situação que seja urgente, seja algo que você precisa para ontem. Deus, ele está aqui para te responder. Fique comigo por mais alguns minutos e nós vamos aqui estudar a palavra de Deus. Esse é o canal Manual do Cristão, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós extraímos, nós deciframos princípios que, se colocado em prática, são princípios infalíveis, pois é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar sobre um convidado especial. Um convidado especial, João capítulo 2, quando Jesus, ali João relata o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus, ele é convidado juntamente com seus amigos, com sua mãe, para um casamento. Um casamento muito especial, um casamento aguardado, uma festa que já era aguardada. Eu fico aqui a imaginar o desejo, o sonho, a ansiedade do noivo, da noiva ali na comemoração, ao ver os convidados, ao ver o que iria acontecer, ao ver a cerimônia. E para um judeu, para uma cultura judaica, o vinho ali ele simbolizava a alegria da festa. Note que um casamento hoje, ele acontece dentro de um dia, né? Nós fazemos um casamento no período da tarde, no período da noite, não é uma festa que se estende, mas no tempo que Jesus está falando aqui, o casamento ele durava por 7 dias, então precisava haver muito vinho para que as pessoas permanecessem ali, as pessoas viam que o vinho e a qualidade do vinho mostrava, né, a qualidade da festa, mostrava as riquezas ali que o noivo tinha, aquilo que ele estava oferecendo para a família da noiva, para os seus convidados. Jesus, ele precisa ser o nosso principal convidado. Talvez aqui nesse casamento Jesus não era o principal convidado. Talvez ele estava ali por acaso, né? As pessoas convidaram ele para ir, para participar, mas eu não vejo a Bíblia dando ali um lugar de honra, né? Como nós vemos nos dias de hoje, na cultura de hoje, tem os padrinhos, as madrinhas daquele que está se casando. Não vejo Jesus ali como o padrinho do noivo, mas Jesus estava no casamento. Jesus, muitas vezes, ele está na igreja, Jesus está na casa. Uma dos atributos de Deus é sua onipresença. A onipresença de Deus, ele pode estar em todos os lugares, mas há uma característica que nós precisamos separar. A onipresença de Deus da presença manifesta dele. Deus, ele pode estar em todos os lugares e de fato está, mas nem em todos os lugares Deus se manifesta. Deus tem se manifestado na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia com os seus filhos, com seus colegas, com seus clientes, com seus patrões, com seus empregados. Como tem sido o relacionamento seu com eles, com essas pessoas? Como que está? Jesus tem tido um lugar de honra em sua vida? Nas nossas decisões, nós temos colocado Jesus como primeiro. Mateus, ele escreve no capítulo 6, no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o contexto anterior fala de todas as coisas que são necessidades básicas serão acrescentadas. O que vemos hoje é as pessoas correndo atrás de necessidades básicas, atrás de coisas para o seu dia a dia, trabalham para ter o que comer, trabalham para ter onde morar, trabalham para ter o que vestir, trabalham para pagar o colégio das crianças, trabalham para suprir necessidades básicas. E Jesus está falando, olha, primeiro você não tem que trabalhar para suprir as necessidades básicas. Primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Hoje nós buscamos, a grande maioria busca a justiça própria, aquilo que eu acho que é justo para mim, mas eu não pergunto, Senhor, isso é justo para o Senhor? Como que o Senhor vê essa situação?
É comum as pessoas olharem só com os olhos dela, mas não praticam a empatia, não se colocam no lugar da outra pessoa para entender o que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa precisa, o que a outra pessoa está pensando, ou como eu agiria se fosse eu que estivesse no lugar da outra pessoa. Imagina aqui um pai e um filho. O pai, ele olha com os olhos dele para aquilo que o filho fez. E aí ele vai lá e corrige o filho, disciplina o filho. Mas se fosse ele o filho, como ele gostaria que essa correção viesse? Como ele gostaria de entender o porquê de repente está sendo corrigido, disciplinado? Como ele poderia agir diferente se ele se colocasse, tivesse essa empatia de pensar como eu posso entender melhor os sentimentos do meu filho. Se eu falar dessa maneira, o que o meu filho vai entender, o que ele vai sentir, o que ele vai presenciar? Eu, como pai, eu preciso separar o comportamento do meu filho daquilo que o meu filho é. Muitas vezes nós atribuímos aos nossos filhos aquilo que eles estão fazendo como características da sua identidade, e isso traz um prejuízo que é incalculável para o futuro. Sabe quantas pessoas vivem até hoje tentando provar o seu valor para os seus pais, ou, indiferente dos seus pais, levam uma vida e não tem mais relacionamento algum com eles, por causa das feridas que foram geradas no passado? Quando eu convido Jesus e dou prioridade para ele ser o meu convidado especial nas decisões, como meu melhor amigo, como meu conselheiro, nós vamos a ele e ele conversa conosco. Nós não devemos viver nem mais um momento sem Jesus. Nós não devemos tomar nenhuma decisão sem falar com Jesus. Todas as decisões que nós tomarmos, nós precisamos falar com Jesus, para nós vivermos uma vida onde Jesus é o nosso convidado de honra. Nós precisamos preparar o lugar onde Jesus pode estar. Será que Jesus pode estar aonde há pecado, aonde há coisas que não são agradáveis a Ele? Sabe, quando Jesus entrou ao templo e ele viu ali as pessoas vendendo, comercializando no templo, aquilo fez com que a ira viesse sobre a vida dele, e ele destruiu com aqueles cambistas, com aquelas pessoas que estavam ali. E ele fala assim, o zelo pela casa do meu pai, ela me consome, era maior do que ele. Sabe, nós precisamos entender que o lugar, a atmosfera tem que estar preparada. Nós precisamos ter um lugar de honra na nossa casa, um lugar onde nós podemos nos encontrar com Jesus, onde nós podemos chamar ele de amigo, onde nós podemos conversar. Sabe, quando nós vamos caminhar, nós podemos falar: Jesus, faz essa caminhada comigo. Vai almoçar, vai jantar, vai tomar café. Fala: Jesus, obrigado porque o Senhor tem lugar a essa mesa e o Senhor tem um lugar de honra aqui. Jesus tem um lugar de honra na sua casa. Jesus tem um lugar de honra na sua mesa. Jesus tem um lugar de honra. Você tem reconhecido que Ele está aí? No nosso casamento, Jesus, ele é o segredo para um casamento feliz. A minha esposa e eu vamos completar 16 anos de casados no próximo mês. E sabe, todos os dias nós conseguimos desfrutar da presença de Jesus. Todos os dias eu consigo falar para ela que eu amo ela mais. Sabe quantos casamentos nós ajudamos, quantas pessoas nós vemos que os casamentos estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo destruídas? Algumas delas nós não conseguimos ajudar porque já chegam separados. Já aconteceu, sabe? Mas você que está casado, que de repente não está vivendo um casamento dos seus sonhos, você pode procurar ajuda agora. Você não precisa esperar o seu marido sair de casa, a sua esposa te expulsar ou sair de casa. Sabe quantas pessoas hoje nós ouvimos relatos que por inúmeros motivos, sabe, alguns podem até ser justificáveis, outros não, mas em nenhuma hipótese o divórcio é uma opção. Nenhuma hipótese o divórcio vai ser a solução desse problema que vocês estão vivendo. Quando nós temos Jesus como um convidado especial, nós temos felicidade. Um casamento feliz depende de Jesus estar nele ou não.
Quando Jesus está ali, Jesus nos mostra o que fazermos, como agirmos, e as coisas vão cada dia mais, nós conseguimos suportar, sabe? A felicidade, a alegria que eu tenho de compartilhar com a minha esposa, pois nós conhecemos ferramentas logo no início do nosso casamento, antes de nós termos a nossa primeira comunhão intensa, antes de nós primeiros discordarmos, nós já sabíamos, nós começamos a aprender. E logo que nós aprendemos, nós começamos a compartilhar, começamos a ensinar. E aqueles casais que aprenderam conosco e começaram a compartilhar, a colocar em prática aquilo que nós ensinávamos para eles, os princípios da palavra do Senhor, eles vivem um casamento abençoado. Sabe, tem pessoas que o casamento estava destruído, tinha pensamentos até de morte, de marido abusivo, de tentar matar a esposa, sabe? Outros que já estavam ali no segundo, terceiro, quarto e até no quinto casamento e falavam não tem mais jeito, mas não tinha mais jeito naquele casamento, mas os outros 4 casamentos também não tinha e não resolveu com o divórcio. Sabe, outros casamentos que tinham papéis invertidos, mas quando Jesus entra, ele muda toda a situação. Jesus, ele mostra o que é o favor, o que é a graça dentro do casamento. Então aqui, quando o noivo está envergonhado nesse contexto, que acaba o vinho e ele pensa assim, o que o meu sogro vai pensar? O que os meus convidados vão pensar? A reputação dele está em jogo, a alegria daquela festa está em jogo. E aí vão e falam para Jesus. A mãe de Jesus chega para ele e sabe que Jesus fala para ela, calma, mamãe, ainda não é chegada a minha hora. No tempo certo vai acontecer, vai dar certo. Eu sei por que eu estou aqui. Jesus sabe por que ele está aí na sua casa. Jesus sabe por que esse vídeo está chegando até você. Talvez o milagre que você precisava era para ontem, mas Jesus sabe que a hora do milagre está perto de chegar, que pode ser agora. Jesus sabe o momento certo de agir. E no momento certo, Jesus chama ali aqueles empregados, aqueles homens da festa, e eles falam, encham as talhas. Para resumir aqui, mais ou menos 600 litros de água eles precisavam colocar dentro daquelas talhas. Imagina que dentro daquele contexto, no deserto, a água era um produto escasso. Eles tinham tudo para falar, Jesus, custa muito ir ao poço, tirar a água, vir encher essas talhas, é um serviço pesado. Nós vamos servir água aqui, Jesus. E Jesus, ao falar, ele simplesmente obedece. Eles fazem tudo o que Jesus pede para eles fazer. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que nós precisamos fazer tudo o que Jesus pede para nós fazer, mesmo que não faça sentido. Sabe, mesmo que não faça sentido, faça aquilo que não faz sentido por obediência a Deus. Obedeça a Deus. Sabe, nós precisamos compreender. Eu tinha um devocional todas as manhãs ao vivo aqui. Nós já tínhamos feito quase 700 lives diárias. Todos os dias tinha um devocional ao vivo que alguns de vocês que nos assistem acompanhavam, né? Nós temos um grupo, nós compartilhávamos, era tão bom toda manhã, né? Compartilhando essa palavra. Mas um dia Jesus falou para eu parar e eu falei, Senhor, não faz sentido, por que é para eu parar? E dali um tempo, quando eu parei, confesso que eu levei alguns dias para parar. Continuei a orar, a acordar cedo, a pedir, orar e falar com o Senhor, a fazer o meu tempo de devocional. E um dia Jesus, ele foi e me deu um livro inteiro, né? Em breve vocês vão saber tudo o que está escrito nesse livro. E desse livro já surgiu outros 2 que a minha esposa fez, então nós já temos 3 livros prontos, né, para poder edificar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas a terem suas vidas transformadas com as revelações que Jesus tem nos dado, com aquilo que Jesus tem nos inspirado a fazer. Se eu não tivesse parado, talvez eu não tinha o tempo ou aquilo que o Senhor queria me chamar a atenção. Existem tempos e estações em nossas vidas. Sabe, por diversas vezes eu precisei mudar as minhas profissões, eu precisei mudar aquilo que eu fazia e eu precisei obedecer a Deus.
Então eu saí de vendedor de pastel, vendedor de picolé, vendedor de leite, vendedor de queijo, vendedor de latinha, vendedor de prestação de serviço de jardinagem, de vendedor de carteira de motorista, de vendedor de carro, de vendedor de turbinas. Eu precisei um dia falar assim: eu não sou mais vendedor, eu não vendo mais. Hoje eu ajudo pessoas a construir um legado para as próximas gerações. Se você quer ajudar pessoas a construir um legado para as próximas gerações, eu quero convidar você a se juntar conosco, a caminhar junto conosco, porque nós estamos construindo, ajudando pessoas a construir esse legado. Nós estamos restaurando famílias, nós somos facilitadores da ação do Espírito Santo para remover mentiras dos corações e trazer verdade. É isso que nós fazemos, né? E se isso queima dentro de você, você pode vir, pode caminhar junto conosco. Então nós precisamos obedecer todas as ordens de Deus, porque quando nós obedecemos as ordens que o Senhor dá para nós, um milagre acontece. Aquilo que parecia não fazer sentido, aquela água que era transparente, aquela água que era inodora, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que não tinha cheiro, aquilo que não tinha sabor, aquilo era transformado agora em algo maravilhoso, em algo que traria sabor, em algo que traria alegria, em algo que traria festa para aquele casamento. Aquilo que era impossível aos homens foi possível a Deus. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor aquilo que é impossível. Qual é a causa impossível que você vive hoje? É impossível Deus restaurar o seu casamento? Não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Se você acreditar, se você entregar, se você escrever aí, ó, eu acredito. Acredite na transformação das suas finanças, acredite na restauração da sua saúde, na restauração do seu casamento, na restauração dos seus relacionamentos. Nós temos pelo menos 2 casos de casais que estavam há 10 anos separados e Deus restaurou o casamento deles. Temos casos de casais que estavam ali sem esperança alguma de dar certo o casamento deles e Deus restaurou. Sabe, tem pessoas que tinham diagnósticos de enfermidades ali que pela medicina não tinha cura e Deus curou. Sabe, Deus quer curar você, Deus quer curar o seu coração, Deus quer trazer alegria, Deus quer trazer alívio, Deus quer transformar aquilo que era impossível em algo possível. Somente creia, creia em Deus e você vai ver que Jesus sempre tem o melhor para nós. Talvez aquilo que você está esperando aí, você queria que já tivesse acontecido. Talvez você não queria estar passando pela situação que você está passando. Mas nessa situação específica que você está passando, não é para que você desanime, não é para que você venha a morrer, mas é para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida, na sua vida, que tenha um amadurecimento para você ir para um próximo nível. Observe essas perguntas. O que é importante hoje na sua vida? Quais são as suas prioridades? Anote isso. O que é importante para você numa escala aí de 0 a 5? Coloque as 5 coisas mais importantes. Pensa, será que Deus ele está realmente como mais importante? Família, filhos, relacionamentos? Quem sabe o sucesso, o trabalho, né? Outras prioridades estão aí na sua vida, estão à frente. E aí você quer ter um resultado bom no seu casamento, mas o seu casamento não é prioridade. Você quer ter resultados sobrenaturais, mas Deus não é sua prioridade. A sua fé não é sua prioridade. O seu tempo com Deus, o seu devocional não é sua prioridade. Em qual lugar Deus está na sua vida? Se Deus não tiver um lugar de honra, se Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não aceita o segundo e terceiro lugar. Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso que a palavra do Senhor diz. Hoje você tem a escolha de escolher Jesus.
Tome essa decisão, escolha Jesus Cristo como Senhor, convide Ele para estar à sua mesa, convide Ele para estar no seu tempo de devocional, convide Ele para conversar com você, convide Ele para ir aonde você vai, comece a interagir com Jesus, o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, que está queimando, que está me inspirando a falar isso, quer falar diretamente com você, sem nenhum mediador. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo e Ele quer ser o seu mediador. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.